Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. E existe algo ainda mais revelador. Quando você para de falar, de justificar suas escolhas e de tentar preencher todos os silêncios, algumas pessoas começam a mostrar exatamente o que pensam sobre você. Seja bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. A maioria das pessoas acredita que precisa falar mais para ser compreendida, explicar suas atitudes para ser respeitada ou responder imediatamente para não perder espaço em uma relação. Mas, psicologicamente, o silêncio pode revelar comportamentos, intenções e padrões que permanecem escondidos quando você está constantemente tentando manter uma conversa ou uma conexão. Neste vídeo, você vai entender por que algumas pessoas mudam de comportamento quando você deixa de procurá-las, o que suas reações podem revelar sobre sentimentos e percepções que nunca foram verbalizados, e como o silêncio pode expor quem realmente valoriza sua presença, quem apenas estava acostumado com ela e quem precisava do seu esforço constante para manter a relação funcionando. Se você ficar até o final, vai compreender os principais padrões psicológicos por trás dessas mudanças e aprender a observar o comportamento das pessoas sem precisar pressioná-las por respostas. Porque a verdadeira questão não é simplesmente o que alguém diz sobre você, é o que essa pessoa faz quando você deixa de tentar descobrir. E é justamente nesse silêncio que muitas verdades começam a aparecer. Talvez você já tenha percebido uma coisa estranha. Quando você para de mandar mensagem, para de perguntar se está tudo bem e deixa de correr atrás de alguém, a relação muda. Às vezes, a pessoa simplesmente desaparece. Em outras, ela reaparece de repente, como se nada tivesse acontecido. E existe aquela situação ainda mais dolorosa. Você passa dias pensando se fez alguma coisa errada, se falou demais, se cobrou demais ou se aquela pessoa simplesmente nunca se importou com você da mesma maneira. Se isso já aconteceu, fique até o final, porque entender o que acontece quando você deixa de preencher todos os silêncios pode mudar completamente a forma como você interpreta certos relacionamentos. O problema é que, quando gostamos de alguém, nosso cérebro tende a buscar sinais constantemente. Uma mensagem que demora, uma resposta mais curta, uma mudança no jeito de falar, tudo pode ganhar um significado enorme. E, para diminuir essa incerteza, muitas pessoas começam a insistir. Mandam outra mensagem, puxam outro assunto, tentam explicar o que sentiram. Só que existe um detalhe. Quanto mais você tenta arrancar uma resposta de alguém, menos espaço sobra para observar o comportamento espontâneo dessa pessoa. É justamente quando você deixa de conduzir a situação que determinadas atitudes começam a aparecer. E algumas delas podem dizer muito mais do que qualquer conversa. E se você percebe que costuma adiar aquilo que sabe que precisa fazer, talvez esse padrão esteja custando mais do que você imagina. Se quiser começar a mudar isso de forma prática, deixei um material na descrição que pode ajudar você a enfrentar a procrastinação e transformar intenção em ação. O acesso tem um valor mínimo, justamente para ser acessível, e sua compra também ajuda diretamente a manter este canal produzindo conteúdos como este. Se fizer sentido para você, confira o link na descrição. É rápido, e depois podemos continuar exatamente de onde paramos. O mais curioso é que o silêncio não revela apenas o que a outra pessoa pensa. Ele também revela o que você estava fazendo sem perceber. Pense naquela relação em que você sempre inicia a conversa, pergunta como a pessoa está, manda mensagem depois de uma discussão e tenta manter tudo funcionando. Com o tempo, isso parece normal. Você começa a acreditar que aquela proximidade existe naturalmente, quando, na verdade, talvez você esteja sustentando boa parte dela sozinho. E aqui aparece um mecanismo psicológico muito comum. Quando recebemos respostas de alguém, mesmo que sejam pequenas, nosso cérebro tende a interpretar aquilo como confirmação de vínculo. Uma mensagem, uma curtida, uma resposta rápida ou até uma visualização podem ser suficientes para alimentar a sensação de que existe reciprocidade. Por isso, quando você decide ficar em silêncio, a ausência dessas pequenas confirmações começa a incomodar. Só que existe uma diferença importante entre sentir falta de alguém e sentir falta da atenção que aquela pessoa oferecia. Na vida social, essa diferença muda tudo. Um amigo que só aparece quando você chama, alguém que conversa apenas quando precisa de alguma coisa ou uma pessoa que demonstra interesse somente quando percebe seu afastamento está mostrando um padrão através das próprias ações. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas ficam desconfortáveis quando você para de insistir. Não porque perderam você de repente, mas porque perderam o acesso fácil à sua atenção. O silêncio cria espaço para observar uma coisa que a correria das conversas escondia.
Quem realmente quer estar perto encontra uma maneira de se aproximar. Quem dependia apenas do seu esforço começa a desaparecer. Mas ainda existe uma armadilha. Nem todo afastamento significa desinteresse. E interpretar qualquer silêncio como rejeição pode fazer você enxergar uma intenção que nunca existiu. É justamente aí que precisamos prestar atenção ao padrão, e não a um único comportamento. E é aqui que o silêncio começa a produzir um efeito que muita gente não percebe. Ele muda a dinâmica da relação sem precisar de uma única discussão. Imagine que você sempre esteja disponível para uma pessoa. Ela manda mensagem e você responde na hora. Precisa conversar, você aparece. Some por alguns dias e quando volta, você está novamente ali. Até que um dia você simplesmente começa a cuidar mais da sua própria rotina e deixa de ocupar todos esses espaços. Sem anunciar nada, sem fazer joguinho, sem tentar provocar reação. Você apenas para de fazer aquilo que fazia automaticamente. É nesse momento que algumas pessoas mudam. Aquela pessoa que quase nunca procurava começa a perguntar onde você está. Alguém que estava acostumado com sua atenção percebe sua ausência. E, em alguns casos, uma pessoa que parecia indiferente começa a demonstrar interesse justamente porque deixou de receber a confirmação constante de que você continuaria disponível. Isso acontece porque relações também criam expectativas através da repetição. Quando alguém se acostuma com determinada dinâmica, passa a esperar aquele comportamento como parte da relação. Se você sempre corre atrás, sua iniciativa deixa de ser percebida como esforço e passa a ser tratada como algo garantido. Quando esse padrão muda, a outra pessoa precisa decidir se realmente quer participar daquela relação ou se apenas estava confortável com a facilidade que ela oferecia. E isso afeta até a forma como você enxerga a si mesmo. Quando você percebe que não precisa preencher cada silêncio, começa a observar melhor quem demonstra interesse espontaneamente. Sua presença deixa de depender de estar constantemente chamando atenção. Mas existe um detalhe ainda mais importante. Se você usar o silêncio apenas para provocar uma reação, continuará preso à mesma dinâmica. A verdadeira mudança acontece quando você deixa de medir seu valor pela resposta de alguém. E quando isso acontece, até quem sempre ignorou sua presença pode começar a perceber que alguma coisa mudou. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa história, porque a maneira como você reage ao silêncio de alguém nem sempre começou nessa relação. Às vezes, ela foi aprendida muito antes, em situações que você nem relaciona com o que está vivendo hoje. Pense em quem cresceu sentindo que precisava agradar para receber atenção, evitar conflitos para não perder alguém ou estar sempre disponível para ser considerado importante. Na vida adulta, esse padrão pode aparecer de formas discretas. A pessoa percebe uma mudança no jeito de alguém responder e imediatamente sente necessidade de consertar alguma coisa. Se alguém demora para responder, ela imagina que fez algo errado. Se percebe distância, começa a mandar mensagens, explicar demais ou tentar recuperar rapidamente a proximidade. Não é simplesmente falta de controle. O cérebro aprende associações. Experiências repetidas podem fazer determinadas situações atuais despertarem emoções antigas, mesmo quando o contexto é completamente diferente. É como se uma situação presente apertasse um botão que já existia. Por isso, duas pessoas podem receber exatamente o mesmo silêncio e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma pensa, essa pessoa está ocupada. A outra passa horas pensando, será que ela está se afastando de mim? A diferença, muitas vezes, está na história emocional que cada uma carrega. E quando esse padrão se repete durante anos, ele pode influenciar amizades, relacionamentos amorosos, família e até a maneira como alguém se posiciona socialmente. A pessoa pode confundir preocupação com cuidado, insistência com demonstração de afeto e disponibilidade constante com prova de valor. Só que existe um momento em que esse ciclo começa a ficar visível, quando você decide não agir imediatamente diante do desconforto. Pela primeira vez, em vez de tentar eliminar o silêncio, você observa o que ele desperta dentro de você. E é nesse ponto que uma descoberta ainda mais importante começa a aparecer. Talvez algumas das pessoas que mais mexem com suas emoções estejam apenas ativando padrões que você aprendeu muito antes de conhecê-las. Talvez a maior mudança não aconteça quando você aprende a fazer alguém sentir sua falta, mas quando deixa de precisar dessa resposta para se sentir importante. Depois de perceber esses padrões, o silêncio começa a ser interpretado de outra maneira. Em vez de pensar imediatamente o que eu fiz de errado, você começa a perguntar o que o comportamento dessa pessoa está realmente mostrando. Essa pequena mudança parece simples, mas altera completamente a forma como você reage.
Você não precisa ignorar ninguém, desaparecer de propósito ou transformar o relacionamento em um jogo de quem procura primeiro. A questão é parar de agir automaticamente sempre que surge o medo de perder alguém. Se uma pessoa demora para responder, você observa antes de criar uma história na cabeça. Se alguém se afasta, você considera o contexto antes de assumir rejeição. Se percebe que sempre é você quem mantém uma relação funcionando, começa a observar essa repetição em vez de justificá-la imediatamente. Aos poucos, você deixa de interpretar cada silêncio como uma ameaça e passa a enxergá-lo como informação. Isso não significa que todo afastamento seja uma prova de desinteresse, nem que ficar em silêncio faça as pessoas revelarem alguma verdade escondida. Pessoas também ficam ocupadas, atravessam problemas, mudam de fase e simplesmente possuem maneiras diferentes de demonstrar afeto. A diferença está em observar o conjunto e não transformar um único comportamento em sentença. Quando você começa a observar esses padrões em vez de reagir automaticamente a eles, seu comportamento emocional começa a mudar de forma mais natural. Você responde menos pelo medo e mais pela consciência. E talvez seja justamente aí que o silêncio deixa de ser um teste para os outros e passa a ser uma oportunidade de enxergar melhor a si mesmo, suas expectativas e o tipo de relação que você realmente está construindo. Porque, no fim, aquilo que as pessoas revelam quando você deixa de insistir importa, mas aquilo que você descobre sobre si mesmo nesse processo pode ser ainda mais revelador. Talvez, depois de tudo isso, o silêncio passe a parecer diferente para você. Não porque ele tem o poder de revelar automaticamente o que existe dentro de outra pessoa, mas porque ele cria um espaço onde comportamentos que antes ficavam escondidos pela rotina começam a ficar mais fáceis de perceber. Algumas pessoas se aproximam quando percebem sua ausência. Outras continuam distantes. Algumas demonstram preocupação. Outras simplesmente seguem suas vidas. E nenhuma dessas reações, isoladamente, consegue contar toda a história. O que realmente chama atenção é o padrão que se repete ao longo do tempo. Durante muito tempo, talvez você tenha prestado mais atenção ao que as pessoas diziam do que ao que acontecia quando você deixava de fazer todo o esforço. E talvez seja justamente essa mudança de perspectiva que transforme a maneira como você enxerga seus relacionamentos. O silêncio não precisa ser uma estratégia, uma punição ou uma tentativa de provocar alguém. Às vezes, ele simplesmente permite que uma relação exista sem que você esteja o tempo inteiro tentando conduzi-la. E quando isso acontece, algumas respostas aparecem sem serem solicitadas. Não necessariamente respostas sobre o que os outros pensam de você, mas sobre como aquela relação realmente funciona. Porque, no final, talvez a pergunta mais profunda nunca tenha sido o que essa pessoa pensa sobre mim. Talvez tenha sido outra. Quem eu me torno quando paro de tentar descobrir? E essa pergunta permanece muito depois que o silêncio termina. Se você chegou até aqui, significa que este vídeo realmente fez você pensar. Então, antes de sair, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários. Eu escolho observar antes de reagir. Quero saber quem ficou até o final. E se você quiser continuar entendendo melhor a mente humana, clique no vídeo que está aparecendo no card agora e depois confira nossa playlist. Tem muito mais conteúdo por aqui sobre comportamento humano, emoções, relacionamentos e os padrões que influenciam nossas decisões todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo.